Olá, seja bem-vindo à Bíblia Terapia. Eu sou Samuel Rocha e neste vídeo vamos ler Ezequiel capítulo 40. Então, leia comigo. É melhor obter sabedoria. Qual foi meu crime? O Senhor é bom, melhor é o homem paciente. Faça a tua vontade. Bíblia Terapia, o canal da Bíblia narrado por Samuel Rocha. No 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá, e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada com uma corda de linho e uma vara de medir na mão. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou lhe mostrar. Pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu os seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de fundo. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. E a soleira da porta junto ao pórtico de frente ao templo tinha 3 metros de fundo. Depois ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de fundo e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta, a entrada. Era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. Defronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parte de trás do muro de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros, da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por todo o interior da entrada. Eram 30 metros. A medida era até ao pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e os muros salientes dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com um parapeito ao redor. Como o pórtico, as aberturas que os circundavam davam para o interior. As faces dos muros salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Ali havia 30 quartos ao longo de todo o piso. Era adjacente às laterais das entradas e sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir ele mediu a distância do interior da entrada inferior até o exterior do pátio interno, o que deu 50 metros. Tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte, que dá para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta à porta oposta. Eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico e eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor. Como as aberturas das outras, tinham 25 metros de comprimento e 12,5 metros de largura. 7 degraus subiam até ela
e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces dos muros salientes em cada lado. O pátio interior também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul, e mediu a porta sul, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, seus muros salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interior tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de fundo. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até ele. Depois ele me levou ao pátio interno no lado leste e mediu a entrada, e ela tinha as mesmas medidas das outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado, e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e a medida, e ela tinha as mesmas medidas das outras, como também as suas salas, as suas paredes salientes e o seu pórtico, e tinha aberturas ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos os lados, e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas num lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura, e 50 centímetros de altura. Nelas eram colocados os utensílios para o abate dos holocaustos e dos outros sacrifícios. E ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesmas eram para a carne das ofertas. Fora da porta interna, dentro do pátio interno, havia 2 quartos, um ao lado da porta norte, que dava para o sul, e outro ao lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadoque, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrarem diante dele. Depois ele mediu o pátio. Era quadrado e tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir me levou ao pórtico do templo e mediu os batentes do pórtico. Eles tinham 2,5 metros de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros e suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. O acesso a ele era por um lance de escadas, e havia 3 colunas em cada lado dos batentes. Bíblia Terapia, o canal da Bíblia narrado por Samuel Rocha. Vem cá, responde para mim. Você já leu a Bíblia inteira? Você sabia que a Bíblia é o manual do cristão? Só lendo a Bíblia você vai se livrar de heresias, de doutrina de homens, de religiosidade, de fanatismo e de tantas confusões e alienações que os homens transformaram o Evangelho de Jesus, que é simples. Então, se você ainda não leu a Bíblia inteira, essa é a oportunidade de você ler a Bíblia em 300 dias, de forma prática, fácil e divertida. Ah, Samuel, mas eu não consigo ler porque eu não tenho disciplina, não tenho tempo. Não, esqueça isso. Você vai ler a Bíblia em 300 dias porque nós vamos te ajudar e vai ser de forma prática, fácil e divertida.
Então, entre agora no link que está aqui na descrição ou no QR Code da tela para você saber mais informações.